Olá, eu sou o Léo e vamos começar mais um vídeo de leitura das súmulas do TST. Nesse vídeo gostaria que você dedicasse alguns segundos antes da leitura para refletir sobre o quanto você já evoluiu. Não pense no quanto ainda falta para você estudar, pense apenas no quanto você já estudou, no quanto já avançou e agradeça por suas pequenas vitórias. Anime-se e vamos em frente! Súmula 81. Férias. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Súmula 82. Assistência. A intervenção assistencial, simples ou adesiva, só é admissível se demonstrado interesse jurídico e não um meramente econômico. Súmula 83. Ação rescisória. Matéria controvertida. Inciso 1º. Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos tribunais. Inciso 2º. O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida, nos tribunais, a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão, na orientação jurisprudencial do TST, da matéria discutida. Súmula 84. Adicional regional. O adicional regional, instituído pela Petrobras, não contraria o artigo 7º, inciso 32, da Constituição Federal de 1988. Súmula 85. Compensação de jornada. Inciso 1º. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Inciso 2º. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Inciso 3º. O mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Inciso 4º. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nessa hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias, e quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Inciso 5º. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Inciso 6º. Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do artigo 60 da CLT. Você deve ficar atento à súmula 85, pois ela foi impactada pela reforma trabalhista, mas o seu texto ainda continua vigente. Súmula 86. Deserção. Massa falida. Empresa em liquidação extrajudicial. Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Súmula 87. Previdência privada. Se o empregado, ou seu beneficiário, já recebeu da instituição previdenciária privada, criada pela empresa, vantagem equivalente, é cabível a dedução de seu valor do benefício a que faz jus por norma regulamentar anterior. Súmula 89. Falta ao serviço. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias. Súmula 90. Horas in itinere. Tempo de serviço. Inciso 1º. O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho de difícil acesso,
ou não servido por transporte público regular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Inciso 2º. A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas in itinere. Inciso 3º. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas in itinere. Inciso 4º. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas in itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Inciso 5º. Considerando que as horas in itinere são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. A súmula 85 também foi impactada pela reforma trabalhista. Fique atento. Súmula 91. Salário complessivo. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Súmula 92. Aposentadoria. O direito à complementação de aposentadoria, criado pela empresa, com requisitos próprios, não se altera pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial. Súmula 93. Bancário. Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento, tácito ou expresso, do banco empregador. Súmula 96. Marítimo. A permanência do tripulante a bordo do navio, no período de repouso, além da jornada, não importa a presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas, dada a natureza do serviço. Súmula 97. Aposentadoria. Complementação. Instituída a complementação de aposentadoria por ato da empresa, expressamente dependente de regulamentação, as condições desta devem ser observadas como parte integrante da norma. Súmula 98. FGTS. Indenização. Equivalência. Compatibilidade. Inciso 1º. A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da Estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças. Inciso 2º. A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade legal, decenal, artigo 492 da CLT, que é renunciada com a opção pelo FGTS. Súmula 99. Ação rescisória. Deserção. Prazo. Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta a condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção. Súmula 100. Ação rescisória. Decadência. Inciso 1º. O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Inciso 2º. Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. Inciso 3º. Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial. Inciso 4º.
O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do dias a quo do prazo decadencial. Inciso 5º. O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do artigo 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial. Inciso 6º. Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência da fraude. Inciso 7º. Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Inciso 8º. À exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória. Inciso 9º. Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expirem férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. Aplicação do artigo 775 da CLT. Inciso 10. Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. Dica do Léo. A súmula 100 é de extrema importância em seus estudos dada a frequência com que cai em provas. Súmula 101. Diárias de viagem. Salário. Integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens. Atenção à súmula 101, pois a matéria tratada foi impactada pela reforma trabalhista. Súmula 102. Bancário. Cargo de confiança. Inciso 1º. A configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o artigo 224, parágrafo 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos. Inciso 2º. O bancário que exerce a função a que se refere o parágrafo do artigo 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a 1/3 de seu salário já tem remuneradas as 2 horas extraordinárias excedentes de 6. Inciso 3º. Ao bancário exercente de cargo de confiança previsto no artigo 224, parágrafo 2º, da CLT são devidas as 7ª e 8ª horas, como extras, no período em que se verificar o pagamento a menor da gratificação de 1/3. Inciso 4º. O bancário sujeito à regra do artigo 224, parágrafo 2º, da CLT cumpre jornada de trabalho de 8 horas, sendo extraordinárias as trabalhadas além da 8ª. Inciso 5º. O advogado empregado de banco, pelo simples exercício da advocacia, não exerce cargo de confiança, não se enquadrando, portanto, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Inciso 6º. O caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança. Se perceber gratificação igual ou superior a 1/3 do salário do posto efetivo, essa remunera apenas a maior responsabilidade do cargo e não as 2 horas extraordinárias além da sexta. Inciso 7º. O bancário exercente de função de confiança, que percebe a gratificação não inferior ao terço legal, ainda que norma coletiva contempla o percentual superior, não tem direito às 7ª e 8ª horas como extras, mas tão somente as diferenças de gratificação de função, se postuladas. Súmula 109.
Gratificação de função. O bancário não enquadrado no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem. Súmula 110. Jornada de trabalho. Intervalo. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. Súmula 112. Trabalho noturno. Petróleo. O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972, não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos prevista no artigo 73, parágrafo 2º, da CLT. Súmula 113. Bancário. Sábado. Dia útil. O sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração. Súmula 114. Prescrição intercorrente. É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. Aqui é importante você se lembrar que, de acordo com a reforma trabalhista, a prescrição intercorrente passou a ser aplicável na Justiça do Trabalho. Todavia, se a prova perguntar expressamente a previsão da súmula, você deve marcar que é inaplicável, uma vez que a súmula ainda está vigente. O examinador adora fazer trocadilho com essas questões, não caia nessa. Cabe ainda destacar que a súmula 114 contrasta a súmula 327 do STF que diz: o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. Súmula 115. Horas extras. Gratificações semestrais. O valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais. Súmula 117. Bancário. Categoria diferenciada. Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Súmula 118. Jornada de trabalho. Horas extras. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Assim encerramos o terceiro vídeo. Te encontro no próximo com a leitura das súmulas 119 a súmula 161. Se está gostando desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal.